Olá a todos, professores, professores coordenadores, PACs, todos que estão nos assistindo, né? E vendo esse ATPC da Diretoria de Ensino de Capivari. Mais uma vez nós estamos aqui, né, a chamada Semana B, que está entre a semana, dia 22 e 26 de agosto, e nós estamos trazendo mais um tema que nós achamos que é relevante para todos os professores. Espero que vocês aproveitem bastante. Mas como nós fazemos sempre, antes vamos passar alguns avisos, né, que é importante para que todos saibam, né, e tenham isso em mente. O primeiro aviso que eu gostaria de passar para vocês é sobre as exposições das telas. Nós fizemos um concurso de pintura na Diretoria de Ensino Capivari, né, e essas telas serão expostas. Então, nós temos muitas telas que foram levadas lá, né, que foi feito um concurso, mas o importante é expor, né, todas essas telas dos nossos alunos da diretoria, para que todos possam apreciar o que foi feito. Então, logo, logo vai sair os locais, né, onde estarão expostas essas telas, né, e essas pinturas. Então, acho que o primeiro local que vai estar exposto vai ser em Capivari. Depois ele vai ficar meio itinerante, né, pelas cidades da nossa diretoria de ensino. Então, falem para os seus alunos, né, aqueles que fizeram as pinturas, que não parou só no concurso, né? Isso tá continuando ainda, né, com esta exposição. E parabéns a todos que participaram, mais uma vez, né? Parabéns para todos que participaram desse concurso. Foi muito legal mesmo a participação de todos. Nós vamos ter uma formação, né, para a primeira do ano, né, para os professores de matemática ou os professores, os PACs de matemática também, tá? Então, é um ou outro, né? Infelizmente, nós não podemos chamar todos, né, por causa até em termos de espaço. Então, nós vamos chamar ou o PAC, né, professor de acompanhamento curricular, ou um professor de matemática, a escolha da escola. Tá? Então, infelizmente, nós não podemos abrir para mais de um professor por escola dessa vez. Então, nós temos o comunicado, então, leia o comunicado, o comunicado 477, vai ser em dois momentos, né? Dia 23 e dia 30. Dia 23 será em Capivari e dia 30 será em Indaiatuba, na Secretaria de Cultura de Indaiatuba. Então, leia o comunicado, a convocação também já está saindo. Tá? Eu acho que vai ser bem legal a participação, no caso aí desses professores de matemática. O tema será a importância do letramento matemático. Tá? Então, é um tema que vai propiciar bastante discussão, né, e aprendizagem. Então, vamos aproveitar bastante essa formação, essa AOT. Um outro aviso, né, os PECs, os professores especialistas de currículos, já estão andando pelas escolas das nossas cidades. Tá? Então, nós estamos nesse movimento, né, de visita às escolas, de conversar com os professores de cada área. Tá? Então, agradecemos muito a recepção que nós estamos tendo nas escolas, está sendo bem legal mesmo, e isso vai continuar. Né? Então, vamos pedir, né, que vocês reforcem isso aos seus professores, que não é nada demais, né, que os professores especialistas, os PECs, vão até eles, conversem e vão procurar ajudá-los da melhor maneira possível. Tá? Então, esse movimento dos professores e dos PECs continua, né, por esse ano todo. A 17ª OBMEP. Tá? Então, nós já estamos trabalhando aí para
segunda fase da OBMEP, que será dia 8 de outubro. Tá? Então, os alunos já estão inscritos, né, para a segunda fase, os locais, né, também já estão sendo estabelecidos, então fiquem atentos, entre no site da OBMEP, vê se está tudo em ordem, né, caso haja alunos que precisam de um tratamento especial, né, então é importante que vocês entrem lá e fiquem cientes de tudo que precisa ser feito, para nada acontecer de errado na hora que estivermos aplicando as provas. Tá? Então, a prova já está marcada para 8 de outubro. Tá? Então, fiquem atentos ao cronograma. No site da OBMEP tem todas as informações, os alunos de cada escola, tá? Todas as informações que vocês precisam saber. Tá bom? Bom, esses são os avisos, né, que nós tínhamos que fazer, que nós achamos que são relevantes, importantes, né, para serem feitos. E nós vamos começar a nossa formação, que vai tratar da gestão da sala de aula. Nós trabalhamos vários pontos, né, durante esse ano e nós achamos que seria bem interessante trabalharmos um pouco sobre a gestão da sala de aula, que é um assunto que envolve realmente muitas questões, né? Então, nós vamos trazer alguns enfoques que nós achamos importantes, mas o mais importante disso é que a gente consiga refletir sobre a nossa gestão, né? Se a gente pode melhorar alguma coisa, né, durante a nossa vida escolar. Então, a vida escolar, como professor, como gestor, é um eterno aprendizado, né? Então, nós não paramos de aprender, de nos aprimorar. Então, nós temos que ter consciência disso, né? Professor tem que estar sempre estudando, tá? Procurando novas alternativas. Para quê? Para o nosso aluno, né? Para que ele alcance o nosso aluno. Bom, dentro da gestão da sala de aula, né, nós temos alguns aspectos que são importantes e a gente tem que pensar neles. Quais são? Então, a gestão de sala de aula nós temos que pensar na gestão da aprendizagem. O que o que o aluno está aprendendo e o que eu estou ensinando. Então, esse é um aspecto importante, a gestão da aprendizagem. Um outro é a gestão do ambiente como um todo. Tá? Então, o ambiente que eu tenho é a sala de aula. Como que eu estou gerindo a sala de aula? Nós temos também a gestão das relações interpessoais. Tá? Eu estou me gerindo como pessoa, a relação que eu tenho com os alunos também é muito importante. Nós temos que pensar sobre isso. E a gestão do tempo. Como é que eu consigo separar o tempo de uma sala de aula? Né? Se a aula é 45 minutos, como é que eu distribuo, né, a aprendizagem nesse tempo? Não é uma coisa que eu posso chegar lá e fazer de qualquer jeito. Eu preciso pensar sobre isso, eu preciso me planejar sobre isso. Então, é um assunto bem importante na hora da gente pensar na nossa gestão de sala de aula. Então, gestão de aprendizagem, gestão de ambiente, gestão de relações interpessoais e a gestão de tempo. Quero trazer também algumas perguntas, né, para que vocês, professores, pensem e respondam, né, para você mesmo. Né? Depois que quiserem fazer um desdobramento, conversar um pouco mais sobre isso, também é bem importante. Tá? O que acredito que sei fazer bem como professor? Uma pergunta. O que eu acredito que sei fazer bem como professor? É ensinar? É gerir os alunos? A minha gestão de tempo? Né? Qual é a resposta disso? Você responda para você mesmo. O que aprendi a fazer recentemente como professor? Nós falamos no começo que o professor é um eterno aprendiz. Ele sempre está aprendendo, ele está lendo, ele está conversando, ele está vendo vídeos, né? Está procurando novas formas de ensinar, né? Então ele está aprendendo. O que você, como professor, aprendeu recentemente?
O que gostaria de aprender a fazer como professor? Né? Qual é a sua expectativa, né? Se você gostaria de aprender como professor? E o que devo fazer para aprender isso? Tá? Então, são 4 perguntas que eu acho que são bastante relevantes, interessantes, né? Não há necessidade de, nesse momento, né, ficar escrevendo as respostas, mas pensar sobre isso, né? Refletir sobre isso. Então, a nossa reflexão, né, um pouquinho. O que eu sei fazer, o que eu aprendi, o que eu gostaria de aprender e o que eu devo fazer para que eu consiga isso. São alguns questionamentos que eu trago para vocês, né, para a nossa reflexão. O papel do professor, tradicionalmente confinado à transmissão de conhecimento, teve de evoluir, e o professor tem hoje de ser um gestor de sala de aula. Mudou, né, o enfoque. Um organizador da aprendizagem, detentor de um conjunto de competências relacionadas a par das competências didáticas e das inerentes à matéria que leciona. Quem escreveu isso, está escondido atrás da minha figura lá, é Pedro Demo, né, um sociólogo, né, professor de universidade, e eu concordo com ele, né? Antigamente era apenas um transmissor de conteúdo. O professor chegava e transmitia os conteúdos, né, do seu componente curricular. Hoje é muito mais do que isso, né? Hoje ele tem que ser um gestor, organizador, um detentor de competência, né? É muita coisa, né? Não é pouca coisa, e nós nunca vamos falar que isso tudo é fácil de ser realizado. Por isso que nós temos que fazer formações, temos que buscar alternativas para que isso possa acontecer. Tá? Então, mudou, né, o enfoque da forma como o professor lidava antes e como ele lida agora, né? Em um ATPC, né, eu trabalhei bastante isso no professor do século XXI, né, como era o professor do século XIX, XX, e o que se espera do professor hoje do século XXI. Qualquer coisa, dá uma procurada, né, nesse ATPC que foi dado. O problema central da indisciplina poderá ser consideravelmente reduzido se ajudarmos os professores a tornarem-se organizadores mais eficazes da aula. Pedro Demo também, né? Bom, olha o que ele está deixando muito claro aqui, né? A gente muitas vezes reclama da indisciplina da sala de aula porque os alunos mudaram, a indisciplina realmente aumentou, né, dentro das escolas, mas a gestão de sala de aula, né, uma aula preparada, planejada, pode ajudar o professor a diminuir essa indisciplina. Tá? Então, isso é real, isso é uma realidade. Então, é importante que a gente também se faça esse movimento de procurar o que eu posso fazer para melhorar a minha aula, gerir melhor a minha aula, né? E, consequentemente, né, ter uma indisciplina reduzida, né, na nossa essa carga, né, de aula que nós temos. Então, também uma reflexão que nós podemos ter, né, uma reflexão que os professores em algum momento possam discutir isso, né? Eu acho importante essa reflexão. Eu vou passar para vocês um áudio, né, do Leandro Carnal, eu acho que até é conhecido, mas eu gostaria que vocês ouvissem, né? E aí a gente vai poder também fazer uma reflexão em cima disso, tá? Então, eu peço que vocês escutem, né, por alguns minutos esse áudio bem interessante do Leandro Carnal. De aula, o espaço da destruição da estabilidade psíquica das pessoas. Para dar aula para um 6º ano, você precisa de uma extraordinária estabilidade pessoal.
Se ela não existir, eles saberão. Eles saberão. Ao descer do ônibus, ao descer do carro, ao chegar à escola, eles sabem que sua meia está furada. Conselho a jovens professores que eu dei num livro. Aquela turma do fundo que está rindo quando eu entro, estão rindo de mim? Sim, sempre. Sempre, permanentemente, sem exceção, você é o alvo da piada deles. E o que você vai fazer? Chorar ou continuar? Todo o WhatsApp trocado por alunos é sobre o professor, sem exceção. Eles estão fazendo montagens, memes e coisas com você. Sem exceção. E quando você, depois de uma aula num 6º ano, que é para mim o cabo bojador da pedagogia, o 6º ano, depois de uma aula terrível em novembro, fim de tarde, quente, após uma aula de educação física, você dando um tema instigante como capitanias hereditárias, alguma coisa assim, ou instalação do governo geral, ou invasões holandesas, aí você estoura. Um aluno conseguiu lhe tirar do sério. Saibam que ele vai à coordenação como um sábio socrático. E vai dizer, não sei, eu estava lá no meu canto, o professor senhor está mal, né? Coitado, eu vi que ele não estava bem hoje. Não vou levar para o pessoal. Gente, eles são demoníacos. Eles são demoníacos. Aluno, como bactéria, individualmente não causa problema, mas em grupo, eles são demoníacos. E é difícil enfrentar isso 5, 6 horas por dia, 12 aulas por dia, 5 dias por semana, durante muito tempo. No início, aquele medo, depois você acha o jeito, o 2º ano é melhor que o primeiro. O 3º é quase que o apogeu. A partir do 6º, 7º, você viu que os nomes vão se repetindo. E voltou mais uma vez a Alessandra, o Rafael, e aqueles nomes, composição por justaposição e aglutinação, também voltaram. Voltou de novo. A única coisa que eu mudei nisso é que eu tinha ódio de reunião de pais. Agora eu passei a amá-las. Porque encontrando os pais eu perdoo mais aos meus alunos. Pensando ao conhecer o pai, até que ele isso não é assim tão terrível. Não é fácil. E se você acha fácil, falta experiência a você. Não é fácil. Você enfrenta o aluno, enfrenta o pai, enfrenta o colega, enfrenta a direção. Você não ganha bem para isso. E os alunos têm uma tática de guerrilha e não de enfrentamento. São verdadeiros Vietcongs, eles fazem um, depois vem outro, depois desaparecem na floresta, aí você se vira, grita. E para encerrar essa parte, para que vocês estejam preparados, eu suponho que numa aula de 50 minutos de história no 7º ano, você tenha com sorte, habilidade, se for um bom profissional, 10 minutos de aula. Primeiro porque ao entrar, toda a turma sofrerá de cistite pedagógica. Todos têm que ir ao banheiro. Todos. Eles urinam porque você entrou. Isso somado a uma oxiuríase, uma verminose anal, que faz com que eles não consigam ficar na cadeira parados. Metade da sala vai pedir para ir ao banheiro, e assim que essa metade voltar, provavelmente a outra metade vai sair ao banheiro antes do intervalo para não perder tempo no intervalo. Você fez a chamada até a letra D, você já ameaçou 3 vezes colocar falta para quem não responder. Finalmente terminou a chamada e você escreve com Times New Roman 60. Livro, página 20. E um levanta. Livro de história. Você tem vontade de responder. Não. Bate que você seja como eu, irônico. Não. Então você começa a ler e por algum tempo eles se cansam da conversa deles. Há um momento que o aluno cansa de falar. Somente se for uma aula do fim do dia, tem um momento que ele fica afônico. Ele não aguenta mais falar. Nesse momento você está lendo, já respondeu 3 vezes para alguém que levanta a mão. Que página que é mesmo? Aí você aponta. E nesse momento que você começou a ler algo interessante, por exemplo, a Comuna de Paris, de 1871, você está lendo algo interessante sobre essa experiência anarquista pós Segundo Império, e aí finalmente abre a porta.
É a diretora, dizendo: amanhã é São João, quem não trouxer canjica, quem não trouxer pinhão, não entra na escola. Aí começa o burburinho, e lá se foi a Comuna de Paris. Daqui em diante é mais gente indo ao banheiro. Isso é divertido, uma vez. É divertido na repetição. É divertido depois de 10 vezes. Na 100ª, no 10º ano, vai cansar. Esse é o momento que se distingue o profissional do amador. Quem não passou por uma situação como essa já na vida, né? Vida escolar. É uma realidade. Em alguns momentos passa a ser até engraçado, né? Como ele falou, mas são situações que nós encontramos realmente no nosso dia a dia, ano a ano, que nós passamos na escola. Não é uma vida fácil, né? De professor. Já ouvi falar várias vezes, até digo, é para os fortes, né? Ser professor e continuar com essa vida como professor, né? Então, a gente tem que fazer essa vida ficar um pouco melhor, né? Então, o fato de a gente poder gerir a sala de aula de uma forma adequada ou melhor, né? Nos ajudar melhor, eu acho que vai ser bem propício, né? Para mantermos saudáveis como professores de matemática. Eu estou citando aqui 3 situações, né, sobre eu coloquei vídeo aqui, mas é um áudio, né, do Leandro Carnal. Então, aqui tem até o local, né, onde vocês podem encontrar esse áudio novamente. Não está no YouTube, está no Face, né, então vocês podem encontrar, ouvir novamente, se for preciso, dar algumas risadas das situações que ele cita lá e fala muito bem, né? Mas a gente pode levantar alguns questionamentos. Eu acho que é importante isso, né? Quais os problemas que ele citou nesse áudio? Quais as críticas que ele levanta, né, para a vida do professor? E qual a principal mensagem do Leandro Carnal nesse áudio? Né? Bom, ele está olhando no prisma de professor, né? Então, ele como professor, ele está olhando, né, e vendo a imagem, né? E a gente conseguiu construir isso, né, essa imagem do nosso dia a dia e nos nossos momentos como professor. Eu mesmo consegui fazer isso. Eu gostaria que vocês também fizessem esse exercício, né, de pensar, né, quais são os problemas que ele cita nesse áudio, né? Quais são as críticas que ele levanta e qual é a principal mensagem que ele está levantando nesse áudio, né? Mais uma vez, eu peço que vocês em algum momento discutam isso ou levantem esses questionamentos em algum desdobramento da escola. Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção num outro vídeo, né, do Charlie Brown, né? Então ouçam. E aí a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre isso. Problema 5. O homem tem uma Nova filha matemática. e um filho. O filho é 3 anos mais velho. Em 1 ano, o homem será 6 vezes mais velho que a filha é agora. Em 10 anos, ele será 14 anos mais velho do que as idades combinadas de seus filhos. Qual a idade atual do homem? Sinto muito. Foi impossível completar a sua ligação. Por favor, verifique o número discado. O que está lendo, Franklin? É um livro sobre psicologia. Pelo que eu entendo, parece ser muito bom. Esqueça, Franklin. Nenhum livro de psicologia pode ser bom se você consegue entender. História tirei C. Matemática tirei C. Inglês tirei C. Em leitura tirei C. Em todas as matérias eu tô com C. Eu sou um aluno C. A resposta é 12. Não é? Talvez 6. 4. 9. 2. 10. Você está achando que eu estou chutando? Meu relatório é sobre a África. Na realidade, o que eu quis dizer é que o meu relatório seria sobre a África se... Bom, minhas intenções...
Bom, eu acho que eu nunca cheguei a... Eu não consegui terminar. Bom, você sabe o que acontece? É que... Eu agora estou à mercê do tribunal! Cara, você tá deprimido. Eu me preocupo muito com a escola. Eu também me preocupo em estar me preocupando tanto com a escola. As minhas ansiedades têm ansiedades. Eu nunca vou acertar esse segundo problema. É só colocar 11, Franklin, não se preocupe. Foi o que eu fiz. X é quase sempre 11 e Y é quase sempre 9. Foi o que eu aprendi de álgebra. Mas não leve isso muito a sério, tá? A nova matemática é demais pra mim. Você se acostuma. Questão de tempo. Eu nunca vou me acostumar. Como resolver problemas da nova matemática com a mente da velha matemática? Conjuntos. Um par para cada. Conjuntos equivalentes. Conjuntos não equivalentes. Conjuntos de 1. Conjuntos de 2. Restando 2. Assunto. Ligue os conjuntos. Números. Frases. Objetos. Eu só estou querendo saber quanto é 2 mais 2. Eu sei a resposta, sei a resposta. A resposta é 2. Não é? O júri irá desconsiderar a última declaração. Quem foi o pai do Henrique IV? Eu não consigo fazer a menor ideia. Desculpa. Eu peço desculpas. Isso foi bobeira minha. Ao dirigir da cidade A para a cidade D, você passa primeiro pela cidade B e depois pela cidade C. Há uma distância maior de 15 quilômetros de A para B do que de B para C, e 15 quilômetros mais distante de B para C do que de C para D. Se são 600 quilômetros de A para D, agora diz qual é a distância de A para B. Qual é o problema? Minha educação já chegou ao fim.
Agora, nesse vídeo, né, nós fizemos o inverso. Nós estamos mostrando a visão do aluno, né? Então, essas tiras, né, esse vídeo do Charlie Brown, ele mostra a visão do aluno, né? Como que o aluno enxerga a sua sala de aula. Então, da mesma forma que nós fizemos na visão do professor, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre quais são os problemas citados, quais são as críticas e qual a principal mensagem da turma do Charlie Brown, né? Tem várias situações que ele coloca aí dentro desse vídeo que são bastante interessantes e vale a pena a gente focar um pouquinho, né? Como que é o nosso aluno. A gente se consegue, olhando o vídeo, né, enxergar alguns alunos nossos, né, dentro desse vídeo, né? O aluno C, né, aquele que tira C, eu sou um aluno C, né, não consegue fazer nada, outros que vão chutando as questões até tentar acertar, e aí vai, né? Mas a reflexão acho que vai bem além disso, né? Então eu gostaria que vocês também pensassem um pouquinho em relação a esse vídeo, né, do Charlie Brown. Então, mais um momento de reflexão aí para pensar na nossa sala de aula, da forma como ele está. Então, nós enxergamos o professor, né, trabalhando em sala de aula com problemas, né, de gestão dentro da sala, e nós estamos vendo alunos também que não estão comprometidos, né, apesar de alguns de aparecer no vídeo que gostavam, mas não conseguiam realizar, né? Se ele não consegue realizar, o nosso trabalho não foi feito por completo. Então, vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre isso. Bom, a nossa aula, né? Então, nós estamos falando de gestão de sala de aula, nós temos que pensar também como é a nossa aula. Do ponto de vista prático, uma boa aula é o cruzamento de 4 linhas de força. Então, eu preciso estar pensando como é que eu vou gerir a minha aula. A primeira linha é você. A segunda linha é o conteúdo. A terceira linha, as condições externas. E a quarta linha é o aluno. Então, são 4 momentos, né, que nós temos que pensar e imaginar, né, quando a gente pisa na sala de aula. Bom, no primeiro caso é você, né, nós professores. Como eu estou? Né? Como está aparecendo na figura aí, é um turbilhão de sobe e desce, né? Um turbilhão de emoção. Né? Em alguns momentos eu estou com medo, estou com raiva, estou alegre, né? Sou triste. Nós somos seres humanos, né? Então nós podemos sentir tudo isso, nós não somos máquinas, né? Então nós realmente temos situações onde nós temos problemas e esses problemas não ficam fora da sala de aula. Muitas vezes nós demonstramos isso, né, dentro da sala de aula. Então é uma realidade mesmo, e não é uma coisa que está errado, né? Não temos como disfarçar isso. Então, quando nós estamos com mal-estar ou uma aflição, né, isso contribui, né, para o nosso desempenho na sala de aula. Né? Então, nós temos que cuidar de nós mesmos. Né? Então, isso é uma realidade, uma verdade. Nós precisamos estar bem para poder entrar e trabalhar bem. Né? Não tem como pensar diferente. Tá? Então, o primeiro cuidado que nós temos que ter, né, e um dos cuidados é com nós mesmos. Então, nós precisamos e temos que ter cuidado com nós mesmos. Tá? Então, pensar mais, né, sobre isso. O aluno não abriu o livro na página certa e você teve a vontade de gritar. Isso é um sintoma? É ou não é? Né? É um sintoma. Se você teve vontade de gritar porque ele não abriu na página certa, né,
é um sintoma realmente que eu estou com alguns problemas, né? Não estou aguentando muita coisa. Então é um alerta, né? Isso é um sinal de alerta e nós temos que ter esse sinal, esse cuidado, né? com nós mesmos. Segunda linha é o conteúdo, né? Eu domino o conteúdo? Acho que não há dúvida que todos nós, professores, dominamos, né, o conteúdo que nós estamos ministrando ou dando aula. O problema é de que forma que eu estou passando isso para os nossos alunos, né? Então, eu preciso ter o cuidado, né, de não só falar, eu sei o conteúdo, então meu aluno vai ter que aprender de qualquer jeito. Infelizmente, não é assim, né? Infelizmente, o aluno vai conseguir aprender, né, pode ser de vários jeitos. Nós não somos mais uniformes na forma de aprender. Então, eu preciso ter o cuidado da forma que eu sei o meu conteúdo, na didática que eu estou usando, está sendo benéfico para o aluno, ele está aprendendo aquilo que eu estou passando. Por isso a importância de sempre estar avaliando aquilo que eu estou passando. Muitas vezes nós deixamos para fazer a avaliação depois de 30 dias, não fazemos a avaliação contínua, né? Como nós estamos sempre falando. E aí fica difícil. Depois, como você vai reparar, né, aquele prejuízo, aquilo que o aluno não conseguiu aprender? Então, a melhor forma é fazer a avaliação contínua da aprendizagem. E avaliar e dar nota em cima disso, né, que ele está conseguindo aprender. Então, não esperar só numa avaliação, numa prova, né, que a gente vai aplicar no final do bimestre ou uma vez por mês. Então, é importante que a gente pense dessa maneira também. Então, o conteúdo é muito importante, né, quando nós estamos trabalhando isso. As nossas aulas têm que ser produtivas, né? Se sua aula tem 45 minutos, como você separa essa aula? Como é que você gerencia essa aula? Tá? 15 minutos, geralmente mais, serão utilizados como chamada em disciplina, avisos, alunos que se perdem para ir ao banheiro, né? Então tem todos os casos aí que a gente pode ter, né, durante nosso momento em sala de aula. Então é importante que você gerencie isso da melhor maneira possível, tá? Então, a nossa aula, eu vou passar aqui, passar tudo aqui. Nós temos que pensar o seguinte: de 45 minutos, quanto tempo eu vou levar para fazer a chamada e para organizar a sala? Quanto tempo eu vou levar para retomar aquilo que eu já dei na aula passada? E é importante que os professores saibam aonde parou, tenham anotações de onde parou naquela sala. Para quê? Para que consigam retomar e dê continuidade para aquilo que vocês estavam propondo para aquela aula. Tá? Então, tem que se pensar em tudo. Vou gastar 5 minutos na retomada? Que seja 5 minutos, mas não pode ser praticamente a aula toda retomando a aula passada. A gente tem que ter algum artifício, alguma forma disso não levar muito tempo, senão a gente fica sempre patinando no mesmo lugar. Então, o cuidado seria se levar um tempo, né, para fazer isso, não muito grande, e depois continuar e dar a aula, né, andar, né, com a aula. Né? Estou colocando aqui 20 minutos, que seja. Né? Então, você tem que se aprimorar nisso. O importante é que a aula seja produtiva. Tá? Então, colocamos algum tempo aqui, mas é você que vai gerenciar isso e ver qual que é a melhor forma de poder se organizar. O importante é chegar para a aula já pensando, né, como é que eu vou fazer, como que eu vou distribuir a minha aula daqueles 45 minutos ou 90 minutos, se for 2 aulas. É importante também que a escola se preocupe em não atrapalhar
no desenvolvimento das aulas, né? Os recados que precisam ser dados, que sejam avisados com antecedência se vai precisar entrar na sala e assim por diante, que todo mundo já sabe. Por quê? Porque dentro dessa aula de 45 minutos, dessa aula produtiva que eu estou pensando e querendo dar, tem as condições externas, né? E aí, como é que eu consigo trabalhar essas condições externas, né? Como é que eu consigo levar isso adiante? Então, as aulas podem ser interrompidas, pode apagar a luz, pode precisar, um grupo precisar sair para assistir uma palestra lá fora, e você não estava reconhecendo ou sabendo disso. Então são várias coisas que podem acontecer, né? E aí na vida do aluno ou na sua vida durante, que pode atrapalhar o nosso dia a dia em sala de aula. E nós temos os nossos desafios, né? Os nossos desafios são coisas que podem acontecer, né? O aluno está pensando, né, o que vai fazer da vida, né? Pode cair uma chuva dentro da sala de aula, pode acontecer situações adversas. Nós temos que saber lidar com tudo isso, né? Nós temos que saber lidar com tudo isso com a ajuda de todos. Então são situações que envolvem o nosso dia a dia e que atrapalham nosso gerenciar a nossa aula. Mas nós temos que saber. Professor, eu sempre brinco que é um ator, né? Ele tem plano A, tem plano B, ele consegue fazer situações, né? Consegue dar nó em pingo d'água, né? Então a gente lida com as situações e sabe lidar bem com isso, com os desafios do nosso dia a dia. E a quarta situação, a quarta linha, é o aluno, né? Como que eu fiz, como que eu trabalho, como que eu lido com o nosso aluno? Como é que eu chego? Nós estamos vendo essa figura aqui, quantos tipos de alunos nós estamos enxergando, alunos diferentes, eles não são iguais, né? Cada um com a sua personalidade, com a sua vida, o que ele trouxe, né, da sua existência curta, mas ele traz de casa aquilo que ele aprende de casa, aquilo que ele aprende na rua, o que ele aprende com os colegas, o que ele viu nas televisões ou nos vídeos, nos YouTubes, né? Então, isso é uma situação que a gente vai encontrar. Então, nós temos que estar preparados para isso, né? São situações que a gente encontra no nosso dia a dia, e a gente tem que se preparar para isso. Nós temos que ter conhecimento e aceitar, muitas vezes, que o aluno sabe mais do que nós mesmos, né? Esses dias que eu estava conversando, até falei quando eu dava aula de física, né? No começo, tudo que eu falava de física praticamente era lei, né? Ninguém discutia o que eu falava e o que eu tratava nas aulas de física. Então eu podia falar qualquer coisa que eles aceitavam como certo. Nos últimos anos, né, que eu estava também dando aula de física, eu já notei uma diferença. Eles começaram a discutir coisas que até então eles não discutiam. Eles, principalmente astronomia, em algumas outras coisas, né, em termos de carro, velocidade. Por quê? Porque eles tiveram acesso às informações. Então, a internet, né, fez com que eles buscassem, tivessem acesso, e eles foram procurar. Então, eu encontrei alunos que sabiam muito mais de astronomia do que eu, né? E nem por isso, no começo me abalou um pouco, mas depois isso foi se tornando rotina e ele me ajudava, né? Os alunos começaram a ajudar, falando e conversando sobre esses assuntos. E aí eu me tornei um mediador, né, aproveitando aquilo que o aluno trazia para a sala de aula. Então isso eu acho que não só aconteceu comigo, acredito que aconteceu com vários outros professores, né, esse momento diferente que nós estamos vivendo. Isso fazia com que outros alunos também se preocupassem e fossem atrás de informações, né, informações verdadeiras e que nos ajudassem na nossa aula. Tá? Então, é uma situação que eu acho que a gente pode encontrar,
a gente vai encontrar, né? E a gente tem que saber lidar com essas coisas. Tá? Então é bem legal, é bem importante que a gente faça isso. Nós vamos interromper essa apresentação agora, né, pelo tempo, né, que nós temos, e nós vamos voltar no próximo ATPC, né, dando continuidade à gestão de sala de aula, né, a partir do ponto onde nós paramos. Então, nós vimos as 4 linhas, né, terminamos com a parte conversando com o aluno, e a gente vai dar continuidade, então, no próximo ATPC, na próxima semana B. Muito obrigado e até lá!